Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu configuro os materiais no Lumion. Eu vou mostrar algumas formas que eu utilizo. Não tem a forma mais correta ou menos correta. A melhor maneira é a que tu consegue chegar mais próximo do que tu deseja no render. O primeiro material que eu vou mostrar para vocês é esse MDF aqui. Como vocês podem ver, eu já coloquei a textura dele na modelagem, mas mesmo eu colocando na modelagem a textura, eu tenho que fazer as configurações aqui. Eu venho aqui nessa opção padrão. Geralmente, quando eu utilizo algum material que eu já trago do modelo para o Lumion, eu uso essa opção aqui padrão. Aqui já está a textura do material, né, o diffuse. E aqui é a opção do normal map. O normal map é o que dá a textura no material. Tu pode tanto importar ele da tua biblioteca, se já tiver, né, o normal map desse MDF. O Lumion ele te dá uma opção de tu criar esse normal map. Tu vem aqui e cria. E ele vai criar essa texturinha meio que automático, com um relevo bem marcante. Não ficou como eu gostaria, como é aparentemente o MDF, né? Então eu vou fazer alguns ajustes aqui. Eu vou diminuir um pouco o lustro, porque ele não é tão brilhoso. Vou diminuir um pouco o relevo. E vou mexer principalmente na escala. Ele ficou uma escala gigantesca. E já deu uma melhorada. Vou diminuir mais um pouquinho o relevo, porque ele tem um relevo, mas não é tão acentuado. Eu venho aqui na aba Interpares e aqui eu mexo um pouquinho na borda. Vocês podem ver aqui, deixa eu aproximar bem. Pode ver que a borda aqui é bem acentuada. Então se eu mexer aqui um pouquinho, ó, ele dá uma suavizada nessa borda. Eu boto muito, ele suaviza demais. Então é só dar uma leve suavizada. Porque é difícil ter uma quina assim que seja bem pontuda, né? Basicamente isso. Se eu importo um material do modelo, eu consigo ajustar ele assim. Agora, por exemplo, eu quero usar esse mesmo material aqui na parte do fundo. E eu não botei esse material lá no modelo. Eu poderia muito bem pegar aqui e copiar o material, né? E vir aqui, selecionar o padrão e colar o material. Só que o que acontece? Ele copiou todas essas configurações que eu fiz aqui no Lumion até o normal map, só que ele não copiou a imagem, né, a textura ali, o diffuse. Por que ele não copiou? Porque a imagem eu botei lá no programa em que eu modelei o projeto. Então ele não vai copiar. A outra opção que eu teria seria então eu abrir essa textura da minha própria biblioteca no computador, que é o que eu vou fazer. Eu clico aqui e busco a imagem no meu computador. Como a imagem é a mesma desse outro material, as configurações que eu utilizei aqui vão servir para essa imagem aqui também. Elas vão se encaixar. A única coisa que ficou um pouco diferente é a escala do material. Por quê? Provavelmente quando eu inseri esse material aqui das portas lá no arquivo que eu modelei, eu devo ter alterado a escala lá no próprio modelo. Então aqui, o que eu posso fazer? Ajustar a escala para ficar mais ou menos parecida. Ah não, mas eu preciso que a escala fique exatamente igual às duas.
preciso que o material fique exatamente igual, o que eu posso fazer é vir nesse aqui e importar a imagem novamente lá da pasta, e aí vai ficar os dois igual. Ou então eu posso vir aqui, copiar isso aqui e colar aqui, e elas vão ficar a mesma textura, o mesmo material. Eu só não consigo copiar a imagem que eu importei do modelo, mas a imagem que eu coloquei aqui no Lumion da minha pasta, eu consigo copiar. Como eu falei antes para vocês, não existe jeito certo ou errado de configurar o material. É o jeito que tu achar melhor. Tem pessoas que gostam de deixar todas as texturas, todos os materiais configurados já lá na modelagem, só importam pro Lumion e fazem aquelas atualizações ali, aquelas configurações como eu fiz no primeiro material. Tem pessoas que preferem visualizar e escolher a textura, escolher o material no Lumion. Então elas importam o modelo para o Lumion e fazem aquelas configurações como eu fiz no segundo material. Importa lá da sua pasta o material ou utiliza algum material do próprio Lumion e faz o mesmo procedimento como eu fiz. Claro que eu acabei copiando ali do primeiro material para o segundo, mas o procedimento é o mesmo de configuração. Tu vai ajustando o lustro, a refletividade, o relevo, a escala, pode botar a borda, e tem alguns outros itens ali que tu também pode ir ajustando dependendo do material. E tem uma outra opção, que é o que geralmente eu faço, que é às vezes configurar alguns materiais ali na modelagem e deixar outros materiais para configurar no próprio Lumion, porque eu consigo visualizar melhor no Lumion como que está ficando o material. E às vezes eu não tenho certeza se eu quero colocar aquela cor ou aquele tipo de textura ali naquele objeto. Eu quero ver como é que vai ficar a composição de tudo aquilo, então eu deixo para configurar no Lumion. Independente das maneiras que tu vai fazer, se tu vai colocar a textura na modelagem, se vai colocar no Lumion, se vai usar tudo da biblioteca, todos dá para utilizar, todos dá para fazer, desde que tu configure cada material no Lumion. Tu tem que deixar tudo configurado, não pode deixar de configurar algum material. Às vezes um detalhezinho ali um vaso que tu ficou com preguiça de configurar ali, nem que seja botar naquela opção padrão e botar um reflexo, um lustro ali, já vai dar um up a mais no render. Então é sempre bom fazer essa configuração. Agora vamos ver um outro exemplo aqui, que é o da bancada de pedra. Eu também já coloquei o material lá no modelo, na minha bancada. Às vezes eu utilizo a pedra aqui do Lumion, tem uns modelos bem legais, mas nesse caso eu já importei. Eu venho aqui no padrão. Eu poderia até criar aqui um normal map na pedra, só que daí ela vai criar um relevo aqui nessa parte. Posso até mostrar aqui para vocês. Não é bem o que eu quero, porque dessa maneira ela está parecendo mais uma pedra in natura, mas eu quero aquela aparência de pedra polida. Então eu posso vir aqui e removo o mapa. Você pode ver que aparece já o reflexo. Ele está refletindo a parte externa do Lumion. Isso eu consigo arrumar depois lá nas minhas cenas, botando o filtro de reflexão, eu consigo arrumar. E também colocando a esfera de reflexão aqui no Lumion para direcionar o que essa pedra vai refletir. Por enquanto, eu dou uma ajustada aqui, diminuo um pouco o lustro e a refletividade. Também vou ajustar aqui as bordas, dar uma arredondada nessa borda da pedra. Por enquanto, a pedra eu vou deixar assim. Depois, quando eu for lá nas cenas, antes de gerar, eu vou fazer alguns testes, ajustar a reflexão e ver se, de repente, eu preciso dar uma aumentada aqui no lustro, na refletividade, para parecer mais uma pedra polida.
Um outro material que eu vou passar para vocês é como fazer essa peça dourada. O Lumion ele tem essa possibilidade de criar um normal map com base numa textura aqui, numa imagem que tenha colocado. E também tem as opções aqui de materiais próprios do Lumion. Eu, particularmente, não achei nenhum material que representasse tão bem aquele ouro fosco, que ficasse uma coisa de material de louça metálica, né? De puxador metálico, torneira metálica. Então, eu gosto de fazer um material um pouco diferenciado. Eu posso tanto pegar esse chrome aqui como base, esse ouro, esse cobre, qualquer um deles eu posso pegar. Por exemplo, eu pego esse chrome aqui, ele tem uma texturinha, ele tem um relevo, mas não é bem como eu quero. Eu vou vir aqui e vou inserir um normal map da minha biblioteca. Eu baixei ele na internet, depois eu posso disponibilizar ele para vocês. Ele dá essa textura de ouro que vocês vão ver. Ó, podem observar que já mudou ali o aspecto da textura. Vou botar nesse aqui. Eu vou diminuir a escala, deixar uma escala bem pequena e vou diminuir o lustre. Eu quero fazer aquelas torneiras e puxadores foscos, sabe? Um dourado fosco. E daí eu vou trabalhar, depois que eu fiz essa configuração aqui, eu vou trabalhar na cor. Eu posso tanto fazer um objeto prata fosco, como cobre. Daí agora é só trabalhar na cor dele. Eu vou escolher uma cor que pareça bem o dourado. Então, aqui a gente pode observar que ele já dá esse aspecto. Posso aumentar um pouco o lustre. Ele tem um brilhinho a mais. Se eu quiser fazer um dourado brilhoso, eu boto aqui no máximo. Ele já dá esse aspecto bem de dourado brilhoso. Posso dar uma ajustadinha aqui na borda também. Se eu quiser dar um ar de dourado envelhecido, eu posso vir aqui, seleciono o ouro e boto um interpéries. Ele ficou bem envelhecido, bem pretão. Aqui eu tirei tudo, porque eu não quero dar esse ar de envelhecido. Configurei aqui, venho aqui em copiar material e vou colocar o mesmo material na torneira. Colar material. Para você não perder tempo, toda vez que for configurar um projeto novo, ter que criar um material, ter que configurar todo o material, principalmente esses materiais que você utiliza sempre, tem a opção de salvar o material. O material aqui selecionado pode vir aqui, ó, nessa opção, salvar em materiais personalizados. Você vai salvar ele aqui, né, e aqui tu pode escrever ou e ele vai ficar salvo na biblioteca do Lumion. Deixa eu clicar aqui num material que não foi configurado. Essa opção aqui, ó, materiais customizados. Você clica nela e está aqui o material. A mesma configuração que eu usei lá veio aqui para esse material. Se eu fechar aqui, pode ver que está tudo configurado da mesma maneira. A única coisa que não dá para salvar é, por exemplo, essa pedra aqui. Eu usei essa imagem, né, o diffuse, eu botei lá na modelagem.
e estou utilizando ela aqui. Então, se eu salvar esse material aqui, ele vai salvar só essas configurações que eu fiz aqui no Lumion. Essa imagem ele não vai salvar porque ela está lá na modelagem. A mesma coisa a porta aqui, não vai salvar essa imagem, só o normal map e as configurações que eu fiz aqui. Para eu ter esses materiais salvos, eu teria que fazer que nem esse material aqui, que daí eu importei na minha biblioteca, criei o normal map, importei, tá tudo criado aqui no Lumion, todas as configurações. Se eu salvar ele aqui, ele vai ficar salvo completinho. Eu venho aqui na lista de materiais, já tenho os 2 materiais salvos. Uma outra opção para te salvar o material é com ele selecionado, salvar material. Essa opção aqui, tu vai salvar o material no teu computador. Escolhe uma pasta lá e vai criar a biblioteca no teu computador. Vai salvar o material prontinho para utilizar no Lumion. Não é a textura, não é nada. Ele é pronto para te utilizar no Lumion. Tu vem aqui, seleciona, eu quero usar esse recipiente aqui, eu quero botar um material já próprio que eu tenho salvo na minha biblioteca. Eu venho aqui, carregar material, vou lá na pasta onde ele está salvo e importo o material para cá para o Lumion. Tá, mas qual é a diferença de utilizar essa função de salvar material e carregar material e essa aqui? Essa aqui de materiais personalizados, ela fica dentro do Lumion. Fica lá naquela biblioteca que eu mostrei anteriormente do Lumion, fica aqui. E a outra opção fica na pasta do computador. Tá, mas por que eu vou salvar na pasta do computador se aqui é mais fácil de abrir? Se você usa mais de um computador, o Lumion, ou se acontece de você desinstalar o programa ou algo do tipo, tu tem os materiais já salvos lá na pasta do teu computador. Essa ferramenta aqui, esses materiais customizados, realmente são mais fáceis de utilizar. É bom ter a tua biblioteca aqui. Eu, por exemplo, consigo abrir esses materiais em qualquer arquivo e projeto que eu abrir aqui no Lumion, no meu computador, mas é bom, por garantia, tu ter esse material salvo na tua biblioteca. Se acontece de um dia tu desinstalar o programa ou de tu ter que utilizar em outro computador, tu tem a tua biblioteca de materiais já salva no computador. Melhor ainda se tu salvar numa nuvem, né? Porque aí não perde nada. Agora eu vou explicar para vocês um outro material aqui, que é o da madeira. Eu vou utilizar um material do Lumion. Vou escolher a madeira aqui. Eu gosto bastante de utilizar as madeiras do Lumion. Se vocês observarem aqui bem de perto, vocês vão ver que ela tá lisinha, né? Como se fosse uma madeira plainada. Só que essa mesa, eu quero que a madeira ela tenha um ar mais rústico, que eu consiga ver os veios da madeira. Então, nesse caso, eu vou criar aqui o normal map para dar um relevo nessa madeira. Ó, vocês podem observar que já mudou um pouco a textura. Se eu aumentar aqui, eu vou acentuar mais esse relevo. Mas eu não quero deixar só um leve relevo. Vou diminuir um pouco o lustro, para ela não ficar com tanto reflexo. Posso clicar aqui na opção de intempéries, botar a madeira. E aqui, esse intempéries, eu vou dar uma sensação de que ela já é uma madeira mais
envelhecida, digamos. Se eu boto um monte, é como se ela estivesse completamente velha. Então eu vou botar só um pouquinho assim para dar um ar mais de... Vou botar as bordas. E outra coisa também é mudar a orientação aqui da textura. Deixar pelo lado mais comprido. E já deu um aspecto diferente, né? Mas se eu quero fazer o pé da mesa da mesma maneira, eu só copio aqui. E colo aqui. Mesmo que eu tenha importado um material já no modelo, eu resolvi que eu quero utilizar o material do Lumion. Não tem problema, tá? Eu posso mudar de ideia a hora que eu quiser, não vai interferir em nada. É possível fazer isso. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês, nesse material, por exemplo, que eu utilizei do Lumion, quando a gente escolhe um material do Lumion, ele vem com uma qualidade bem boa. Mas nem sempre ele tá de acordo com o que a gente quer representar. Esse foi o caso, por exemplo, da madeira. Ela já era bem bonita ali, plainada, mas eu queria dar um relevo para ela, então eu tenho que fazer essas alterações. Às vezes a gente coloca algum outro material, por exemplo a pedra, e às vezes vem com muito brilho. E não é bem o que eu quero, sabe? Eu quero uma mais fosca, sem brilho. Então eu tenho que ajustar ali o lustro, a refletividade. Em alguns casos tem que ajustar a escala. Por exemplo, aqui na parede. Eu gosto de utilizar no material da parede material de gesso para parecer uma textura quando eu vou fazer uma pintura. Eu escolhi esse material aqui de gesso para dar uma texturinha na pintura da minha parede. Porque uma parede, ela não é 100% lisa, só que é uma textura bem grande, né? Então, eu vou diminuir para ela dar só um arzinho assim de textura quando tu chega mais próximo. E aqui na colorização, eu defino a cor que eu quero ter. Eu quero que ela seja assim, eu deixo assim. Ah, não, mas não tá dando esse ar. Aumenta um pouquinho a textura. Já fica uma pintura completamente diferente do que tu simplesmente ir lá e selecionar aquele símbolozinho da pintura. Porque lá tu só consegue botar a cor mesmo. Aqui tu dá uma textura, tu pode botar uma pintura, uma tinta mais brilhosa, uma tinta fosca, consegue limitar isso aqui nessas opções. Também tu consegue colocar a famosa borda para não ficar essa quina aqui da parede tão pontuda. Bom, pessoal, eu poderia ficar aqui horas e horas explicando para vocês como configuro cada material dessa cena, mas isso vai levar muito tempo. Eu acredito que com essas dicas que eu dei para vocês dos materiais, vocês já conseguem utilizar em outros materiais e ter um resultado bem legal. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e até o próximo vídeo.